Essa história começa no início dos anos 2000 no Hospital Psiquiátrico Estadual nos Estados Unidos. Esse livro ele conta a história de um médico psiquiatra que postou de forma anônima em um fórum na internet com um caso que ele teve que lidar. Ele deixa bem claro nos posts dele que os nomes são fictícios para que não deixe a verdade sobre o local e sobre as pessoas desse local vazarem por causa das informações que ele está contando. Aqui, logo no começo do livro, o protagonista já apresenta sua noiva Jocelyn, que está fazendo sua tese de doutorado, e que por causa dela e do doutorado dela, ele decide se candidatar em vagas em lugares próximos aonde ela faz a faculdade. Um pouco depois ele já comenta que uma das suas motivações para ser um médico psiquiatra foi um caso da sua infância relacionado à sua mãe, mas ele não dá detalhes sobre esse caso. E daí pra frente mostra a rota dele indo pro hospital, ele no carro falando sobre o caminho, a localização que é toda estranha, tenebrosa, o lugar é até um pouco assustador demais mesmo para um hospital psiquiátrico. Ao chegar lá, ele percebe um local todo abandonado, que já foi um dia grande e bem cuidado, agora em desuso e em situação precária. Um lugar vazio onde chega para sua entrevista, com quem a gente vai chamar de Doutora G. E um ponto a apontar é que assim que ele chega no hospital, a primeira coisa que ele vê é 3 doutores carregando uma pessoa numa maca, mas que não é um paciente, e sim um doutor do local. Após a sua entrevista e seu começo de trabalho, ele comenta sobre o fato de que todo hospital tem seu paciente, que vai além dos outros, aquele que até mesmo os próprios médicos consideram um caso sem solução, e aqui tem um paciente que chegou quando era criança e que continua nesse hospital até hoje, em sua idade adulta. Ele comenta ter tido acesso à ficha dele, mas que todos são encorajados a não ver esse paciente, não conversar com ele, e sobre quem precisa ver ele, como a doutora que dá os remédios, todas as pessoas saem do seu quarto muito desgastados, acabados, como se o simples fato de ver essa pessoa exaurisse todo mundo no seu limite. O nome desse paciente é Joe, ou pelo menos assim que todos eles chamam, nem mesmo seu nome é lembrado. A ficha que o nosso protagonista lê é toda incompleta, sem detalhes do paciente. E assim que ele ouve falar desse paciente, um doutor que é jovem e ambicioso no seu início de carreira, ele decidiu que seria ele a pessoa que iria curar esse Joe. Ele resolveria o que todos os outros doutores nunca resolveram em décadas, e aqui é onde a história realmente começa. Ele comenta sobre uma enfermeira chamada Ness, que é a que realmente cuida do famigerado Joe. Ele confessa a ela o desejo que ele tem de curar ele, e apenas a ela, pois ela era uma base de conforto, ela era uma pessoa dedicada ao hospital, que cuidava de tudo e de todos. Parecia que praticamente ela morava ali, ninguém via ela ir embora quase, e ela estava sempre cuidando e ajudando todo mundo. Porém, ela sendo uma pessoa todo dócil e de bom humor, ao saber do desejo desse doutor, ela fica totalmente transtornada e o incentiva a desistir do seu objetivo, tratando ele com rispidez, onde também é o momento que a gente descobre o nome do protagonista, que se chama Parker. Ela conta sobre o horror que é estar perto dele, podendo ser capaz de fazer com que Parker se torne um paciente daquele lugar também, o que não o impediu de continuar procurando. Ele deu um jeito, depois disso, de descobrir o nome completo de Joe, sendo ele Joseph E. M. E ele queria dar um jeito de pegar a ficha completa dele naquele hospital. E por sorte ele conseguiu um acesso com um dos arquivistas e entrou para procurar a ficha. Finge que quer ver a ficha de outro paciente e acaba indo lá escondidinho para ver a ficha de Joe. Ele descobre que o Joe chegou ao hospital com 6 anos de idade, e o que intrigou Parker foi o fato de Joe haver recebido diversos diagnósticos. E um detalhe importante foi o fato de que uma vez em sua infância ele foi liberado com alta do hospital, onde ele ficou apenas 48 horas lá, a primeira vez para sua primeira consulta, foi liberado, mas voltou depois, num dia depois dele ter ido embora, e nunca mais saiu do hospital. Seu caso era de um garoto que sofria de alucinações noturnas, sobre uma criatura que vivia dentro do seu quarto e saía à noite para assustá-lo. Sua primeira ida foi causada por um surto exagerado, onde Joe aparece com lacerações pelos braços, afirmando ser causado pela tal criatura. Foi dado o remédio, ele ficou lá, passou a noite, mas no outro dia disse que não tinha visto o monstro lá, mas apenas pelo fato do monstro não viver ali, e sim no seu quarto. Então ele foi mandado embora, diagnosticado com alucinações e com alguns remédios. Ele voltou um dia depois, mas com muito mais desordem mental. E dali em diante ele nunca mais foi mandado embora do hospital. Ele não mostra mais sinais de alucinações, se tornou uma criança sádica, totalmente agressiva. Ele ataca as pessoas da equipe médica, só que os ataques dele são em lugares específicos, não é ataque físico, é um ataque verbal, onde ele encontra coisas das pessoas como se ele soubesse como machucar cada pessoa, como se ele conseguisse entrar na mente da pessoa e transformar os maiores pesadelos dela numa realidade na cabeça dela. Isso quando ele entrou no hospital. Então, tempo depois dele estar no hospital, uma enfermeira que tratava ele disse que ele era uma criança má. E foi assim que ele voltou realmente a conversar. Porque depois que ele tinha voltado, ele não conversava mais, até que isso aconteceu. E nisso ele atirou ofensas à doutora, com aquele porém que a ofensa era muito específica, onde a doutora disse que se sentiu muito mal e havia trazido memórias de um passado traumático da sua vida pessoal, como se ele soubesse da vida dela. Dias depois, suas condições continuam mudando. Ele ataca mais verbalmente as pessoas, chamando de bêbado, de apelido de infância, que trouxe também coisas específicas a outros médicos também. Só que ele não respondia perguntas, ele apenas atacava as pessoas e pronto. E
O psiquiatra chamado Dr. A, que era o médico que cuidava do hospital psiquiátrico, naquela época também ele, emocionalmente atacado, abandonou o caso e assim ficou sem alguém por 4 anos. Então 4 anos ele ficou dentro do hospital, simplesmente sendo cuidado, alimentado e pronto, trancado no quarto. E isso daí foi o primeiro post do doutor. Só que logo em seguinte ele continua. Depois disso ele leu nos relatos que alguém muito idiota resolveu juntar Joe, uma criança, em um quarto com um paciente adulto, com surtos psicóticos. Parker vê informações da doutora G reclamando sobre isso, que havia dado péssimos resultados. Onde ele foi encaminhado para um hospital para tratar ferimentos de ataques sofridos, ele voltou e foi colocado em uma sala com uma criança de idade próxima, que tinha um caso de autismo severo que causou problemas ainda maiores, onde o garoto em questão havia morrido na sala de Joe, com insuficiência cardíaca, um garoto de 8 anos de idade. Depois outra criança foi colocada com Joe, um garoto de 6 anos internado por causa de transtorno causado por agressões do pai. E no meio da noite, com essa criança aos prantos, um médico entra no quarto e vê Joe tentando agredir o menino da mesma forma que o pai, separando assim os dois novamente. O último paciente a ser colocado no mesmo quarto que o Joe foi um adolescente viciado em metanfetamina, porém os dois mantidos de formas isoladas e contidos no quarto, cada um num canto. Mas mesmo assim, o resultado não foi o esperado. O adolescente, em um surto de medo por alguma coisa que tinha naquele quarto, arrancou suas amarras nos dentes e se jogou da janela que tinha grades. Então o maluco arrancou as grades da janela e pulou, simplesmente pulou para fora do prédio. E o último registro que ele encontra é de um médico dizendo que Joe é um caso não controlável, sem cura, apenas a ser desistido. E ali foi cessado o tratamento dele. Após ele comentar sobre as fichas, o Parker começa a falar sobre seu pesadelo de infância, que era algo que ele nem queria muito comentar, mas ele disse que é importante as pessoas entenderem o passado dele para que pudessem entender o que aconteceria dali pra frente. Ele fala de quando a mãe dele foi internada no hospital psiquiátrico, onde ela teve surtos querendo se ferir com faca, dizendo que havia mosquitos zumbindo em sua mente, como se ela estivesse tendo também alucinações. Só que o que fez ele se tornar um médico psiquiatra foi o fato de ver o tratamento que sua mãe recebia naquele hospital, que aos 10 anos de idade, vendo aquilo, o descaso que eles tinham, praticamente sendo tratada como um animal, ele decidiu se tornar alguém que pudesse ajudar esse tipo de pessoa. Após ver a ficha de Joe, ele também teve aquela noite um pesadelo, onde ele estava no hospital, que a mãe dele estava internada, e lá ela estava rindo, gargalhando de uma forma assustadora, e vendo sua mãe novamente em total descaso e descuido. Só que o que mais pega na mente dele é que ela estava com um sorriso não humano, como se a boca dela vazasse do rosto, totalmente deformando a aparência dela, piorando ainda mais as memórias do passado dele. Aqui ele começa comentando nesse post, respondendo a galera do fórum, que havia perguntado sobre o estado atual da sua mãe, mas ele menciona o falecimento dela durante a juventude, dizendo assim o fato de por que não tem como ajudar mais ela. Ele volta a começar falando sobre querer ter um jeito de poder ter permissão para consultar o Joe, né? Porém, no outro dia, ao chegar no hospital, ele vê repórteres no local, um corpo sendo levado, e ao entrar lá dentro e perguntar para um dos doutores sobre o que havia ocorrido, ele diz que Nessie se jogou de cima do prédio durante a noite, após fazer sua ronda, e o último lugar que ela passou foi o quarto de Joe. Só que após esse acontecimento, fez com que Parker tentasse colocar Joe como um paciente para ele mesmo, já que as pessoas teriam que dividir mais trabalho por não terem Nessie ali. Porém, o Dr. P, um doutor que Parker não se dava muito bem, que é um superior dele, destilou seu desgosto e raiva pelo fato dele tentar tornar Joe seu paciente. Porém, para ir contra o Dr. P, a doutora G apareceu, a diretora do hospital, dizendo que precisava falar com Parker. Eles conversam sobre a motivação de Joe, e a doutora G, diferente de todos, se interessa pelo interesse do Parker de tratar o Joe. Ela diz que os diagnósticos que Parker imaginava também não são nada para o caso. Diz que os arquivos que ele viu estavam incompletos, onde ela escondeu as coisas mais importantes, para que as pessoas não mexessem tanto e só com as informações que tivesse lá, ela tinha a intenção de assustar as pessoas que fossem só curiosos, para não ficarem em cima do caso. E além disso, porque ele era considerado um perigo para o mundo e para a sociedade. Doutora G mostra que naqueles 4 anos onde supostamente Joe não foi atendido, foi uma parte do período onde ela tentou atender ele também na sua juventude, da mesma forma que Parker queria fazer agora. E diz que ela mesma não conseguiu tratá-lo, não aguentou. Ela chegou em um momento que ela teve que se afastar do hospital e ficar muito tempo sem trabalhar, por causa dos traumas que aquilo causou na mente dela. E ela comenta sobre outros médicos que também não suportaram a tentativa de tratar Joe, como se sua loucura fosse contagiosa. E assim, após toda a conversa, a doutora G permite ele o tratamento com Joe. Mas antes de acabar a conversa, ela lança apenas uma perguntinha para Parker. Qual o seu maior medo? Ele demora um pouco, ele fica pensando, que ela fala, não responde com pressa, tenta descobrir verdadeiramente lá no seu interior qual o seu medo. E a resposta dele foi não ser capaz de proteger pessoas com quem ele se importa. Ele tem medo de ser incapaz. Então ela permitiu ele como médico de Joe. Então aqui a gente chega ao primeiro encontro de Parker com Joe.
Ele vai para o quarto e, surpreendentemente, ele vê o Joe ali, parado tranquilo, quieto no seu canto, sentado na cama. Eles começam a conversar. E Joe responde ele tranquilamente as perguntas que ele vai fazendo. E o mais estranho ainda, ele responde como uma pessoa normal, fazendo piadas e agindo de forma calma. Ele até comenta que Parker deve ter irritado muito alguém do hospital para ter que tratar alguém como ele. E a conversa vai por um caminho diferente do que a gente imagina. Porque Joe começa a falar que ele era apenas uma pessoa normal, se mostrando a Parker uma pessoa com raciocínio lógico, parecendo são de verdade. E ele diz que a doutora mantém ele ali pelo fato de os pais mandarem dinheiro para a instituição, porque eles mantêm ele lá por causa da internação, por ser uma família rica e tudo mais. E que lá dentro ele passou por várias coisas. Ele até diz que o que acontece é que as pessoas ao seu redor enlouquecem e ele tem que ficar vendo isso. Só que a forma dele de conversar impressiona Parker, fazendo ele estranhar um pouco o caso, porque ele não conseguia achar nada ali que justificasse todos os outros doutores, todas as outras falácias, os documentos, tudo que ele encontrou não batia. Ele comenta sobre ter lido o caso e Joe começa a desmentir. Ele até dá algumas justificativas, como por exemplo, sobre os antigos doutores. Ele diz que tudo que aconteceu, as loucuras dos médicos, era pelo fato de ele ser são e eles não sabiam o que fazer, pois não podia tirar ele dali, por causa que o hospital mantinha ele ali e eles simplesmente não tinham como fazer nada. E a conversa realmente toma esse rumo. Ele conversa de forma natural, explicando várias e várias coisas, como uma pessoa sem nenhum comportamento estranho. Parker fica impressionado, mas ele sabia que tudo podia ser apenas fingimento, porque uma pessoa com traços assim pode simplesmente tentar enganar para tentar conseguir do doutor sair do hospital ou tentar ter alta dali, por exemplo. Só que ele não encontrava sinal nenhum. Ele só via sinais de uma pessoa que estava muito triste e depressiva porque estava preso no hospital psiquiátrico há décadas. Ele até comenta sobre o fato da família dele nunca nem ter visitado ele ali. E a primeira consulta acaba por ali mesmo. E como o Joe não é praticamente nada do que ele esperava e do que todo mundo dizia que ele era, antes de tomar qualquer decisão precipitada, ele decide que vai fazer um mês de tratamento com o Joe, para ver se ele acabaria caindo em sua própria fala, em suas histórias, e acabar se perdendo no personagem que ele podia estar criando para poder enganar Parker. Então ele foi ouvir um dos materiais que a doutora G conseguiu para ele, uma fita de gravação da consulta antiga que ele teve na infância. E na fita é o Dr. A que está conversando com o Joe sobre o caso do medo noturno, na primeira consulta, aquela que ele voltou para casa antes de ser internado definitivamente. E na fita ele ouve Joe conversando com o doutor, falando que o que tinha no quarto dele é uma criatura gigante, nojenta, parecendo um tipo de verme com olho de mosca, perturbador até para uma criança tentar inventar algo do gênero. E ele dizia também que a criatura era maior que um carro, especificamente o carro do pai dele. Ele diz que esse monstro derrete e volta para a parede sobre qualquer sinal de alguém chegando, como por exemplo dos próprios pais deles, então ninguém além dele via essa criatura. O menino diz que a criatura gosta de fazer ele se sentir mal, porque ele se alimenta de pensamentos ruins. Ainda assim, uma consulta que não parecia ter nada demais, apenas um garoto que tinha medo de algo que ele dizia ver à noite. Então ele foi para a próxima fita, de um doutor que havia passado uma noite com o Joe. Só que essa fita é de um doutor que enlouqueceu ao passar uma noite com o Joe. E eles gravaram. Só que o doutor justificava o terror dele, dizendo que tinha ouvido o menino fazer barulhos e fazer coisas com uma voz não humana. Só que na gravação não saía nada. Simplesmente ele ouvia e tinha apenas um silêncio. De 1 hora de gravação, nos primeiros 20 minutos, nada acontecia. Só que a partir dali, um som de uma respiração, como se alguém estivesse tendo um ataque de ansiedade, que vinha do doutor. Mas alguns barulhos de alguém correndo também, que no caso seria o doutor tentando fugir da sala. Então ele rebobinou a fita e colocou o som no máximo. Foi quando ele ouviu, entre os xingamentos do doutor de medo, ele ouviu uma risada no fundo, algo não natural, rouca demais, gutural demais para ser uma pessoa fazendo. E a fita acaba. Então ele passa a noite estudando os casos, as fichas, as fitas, e tudo levado a um fato de que as pessoas pareciam apenas o querer manter ali. Nada justificava o fato dele continuar ali. Nada fazia sentido, além da teoria de que talvez Joe não fosse, enfim, tão louco assim. Porém, no dia seguinte, ele volta no quarto do Joe para eles continuar conversando. E ele parece feliz por ver Parker de novo, como se estivesse feliz por ter alguém com quem conversar. E Parker começa a questionar sobre a opinião de Joe de ser colocado ali para benefício dos outros por causa do dinheiro da sua família. E ele continua justificando, novamente sobre o fato da sua família não ligar para ele, de deixar ele ali porque nunca visitaram em 30 anos de internação. Então ele começa a contar até histórias pessoais da sua infância, como uma vez que ele meio que adotou um gato que ele tinha encontrado no mato perdido, e seu pai, por ter alergia ao gato, simplesmente expulsa o gato da casa dele a chutes, e que depois disso o gato nunca mais voltou, e ainda por cima ele agrediu o menino após isso ter acontecido. Toda uma explicação, uma história coesa, com sentido, demonstrando seus sentimentos e muito mais coisa para pesar na cabeça de Parker. Parker se sente empático por Joe. Algo dentro dele acreditava naquele paciente. Ele conseguia ver verdade na fala dele.
E na segunda semana de sessões eles conversavam mais. Dessa vez conversavam jogando cartas e ele se mostrava até triste por causa da Nessie, por causa do que aconteceu com ela. E, na verdade, Joe tinha até uma opinião de que podia ter sido alguém do hospital que fez isso com ela, por ela não suportar mais ver o Joe naquela situação e não querer ser mais cúmplice do que acontecia. E Parker cada vez mais conseguia ver verdade no Joe. Não nessa suposição específica, mas dele ser uma pessoa sã, porque principalmente aquilo que estava acontecendo era o que ele queria impedir, que foi o que fez ele se tornar médico, né? E o descaso com os pacientes, como havia acontecido com a sua mãe, é o que ele via com o Joe ali. E isso parecia atingir o interno dele. E foi aí que veio a primeira ideia dele. Ele pensou em ajudar o Joe a fugir do hospital. Contou tudo a Jocelyn, né, sua noiva, e ela perguntou se ele tinha convicção, se ele realmente confiava no que ele pensava e no que ele acreditava, na decisão dele. O que fez até por um momento ele questionar sua intenção, mas ele estava certo disso. Ele sabia que Joe era inocente, ele era são, ele não era uma pessoa que merecia estar internado ali. E ele ia fazer de tudo para que parecesse um acidente, como se Joe tivesse fugido sozinho. A ideia dele era deixar a chave do quarto dele no jaleco, e ele iria naturalmente entrar no quarto, tirar o jaleco, colocar na cadeira e esquecer na hora de sair. E também, sem querer, ele iria ativar o alarme de incêndio na hora de sair do quarto, para poder que Joe conseguisse abrir a porta e fugir do hospital. Conta isso para Joe. Naquele momento ali ele sentiu em Joe a primeira fagulha, como se Joe tivesse tido um pingo de esperança nesses 30 anos que ele estava ali. Só que só faltava execução do plano, que veio 3 semanas depois dele planejar. Ele estava ciente do que podia ocorrer, é claro, se ele fosse descoberto, mas ainda assim ele precisava tentar, ele tinha que ajudar Joe. E lá estava Parker caminhando pro quarto do Joe, pronto para executar o plano, ansiedade a 1000. Então ele chega, entra no quarto do Joe, deixa seu jaleco em cima da cama, como o começo da ação do seu plano. Joe apenas tá de costas olhando para a janela e a única coisa que ele faz antes de Parker sair do quarto é agradecer o doutor. Só que assim que ele sai do quarto, 2 mãos o agarram. Um atendente do hospital segurava muito forte junto da companhia do Dr. P. Dr. P, aproveitando o momento, esculacha Parker por causa do intuito que ele tinha, como se ele soubesse o que ele estava tentando fazer. E não tinha como eles saberem do plano do Parker, não tinha como descobrir isso. Só que enquanto ele estava sendo carregado para a sala da doutora G para poder conversar com a diretora do hospital, ele ouviu de fundo, lá ao vindo do quarto do Joe, uma risada. Aquela mesma risada que ele ouviu no fundo da fita. A mesma risada que a mãe dele deu no pesadelo dele. E essa risada estava vinda do quarto do Joe. Então eles levam ele para a sala dela e lá estava a doutora G, que para surpresa de Parker, junto com ela tinha uma pessoa a mais na sala. Uma pessoa bem mais de idade, que estava sentado na cadeira, só que Parker não tem nem tempo de pensar, ele simplesmente começa a descarregar toda a sua raiva, o estresse, a frustração em relação ao Joe em cima da doutora G, que cala ele simplesmente com um grito e ele fica quietinho. Só que primeiro de tudo, para começar a conversa, o que, para surpresa dele, ela diz que não vai demitir ele. E é agora que a história começa a ficar mais interessante. Ela conta sobre o fato de saberem que ele ficava muito com o Joe e que não parecia ter medo dele, o que surpreendeu todos os médicos. E ela pediu que tivesse gente observando ele, porque não fazia sentido ele querer continuar indo falar com o Joe a não ser por obrigação, como se as consultas estivessem indo bem. Isso não fazia sentido nenhum. Então, nesse momento, ela apresenta para ele que a pessoa que está sentada ali é o Dr. A, aquele que fez o primeiro atendimento do Joe. Um dos primeiros a ver que era uma loucura tentar tratar esse paciente. Ele começa a falar, ele explica para o Parker o que aconteceu. Assim que a doutora G contou para o Dr. A o maior medo de Parker, ele entendeu que era o medo de não poder ajudar alguém, ser falho no trabalho, na tarefa dele. Ele imaginou que Joe convenceria de poder salvá-lo de alguma forma e acabaria com esse sonho dele, atingindo seu interior. O que também não faz sentido, porque não tinha como Joe saber que o maior medo de Parker era esse. Mais surpresa ainda, eles falam que quer que o Parker continue tentando tratar o Joe, que isso seria o que ia mostrar pra ele a verdadeira criatura com quem ele estava lidando. E até em choque ele ficou, porque quando a doutora G falou que eles podem deixar o que ele estava fazendo, né, que era um crime, pra lá. Só tinha uma pessoa que poderia ter a prova do que Parker queria fazer. E é aí que a diretora do hospital joga sobre o Parker a verdade cruel. Foi o próprio Joe que denunciou o que ele estava planejando fazer. Joe estragou os planos de Parker de tentar soltar Joe do hospital. E eles explicam um pouco mais a Parker. Diz que, na verdade, eles querem que ele continue, mas não porque ele vai conseguir tratar ele, simplesmente pelo fato de que ele pode conseguir mais informações, já que ele foi o único que até então não enlouqueceu tratando ele. Porque eles continuam afirmando, Joe não tem cura, nada pode ser feito para ajudá-lo, apenas controlá-lo, manter ele ali e torcer para que seja suficiente. E depois disso começa um outro relato, o relato da própria doutora G,
e ela começa a contar pra Parker do tratamento que ela deu pro Joe, naqueles 4 anos, naquele período onde não tinha nada de informação. Ela conta que na época também se achava uma doutora boa demais pra ficar cuidando de um caso de uma pessoa que tem apenas terrores noturnos, medo de inseto, que era uma das coisas que ele dizia ter, que ela se sentia que podia fazer coisas maiores, podia ser uma médica com pacientes mais interessantes pra ela. Mas ainda assim, o tratamento que ela estava fazendo com o Joe estava funcionando. Enquanto ela tratava ele melhorava cada dia mais com o método que ela tinha escolhido para tratar, o que convenceu ela mais ainda de ser uma médica tão boa assim. Porque ele já não demonstrava mais os surtos dele, não fazia mais as coisas que ele fazia e que era o motivo do fato dele estar ali. Só que o que aconteceu é que o Joe ele demonstrou uma pessoa muito apegada à Doutora G. Ele tratava ela como se fosse uma mãe para ele, por ter tido uma infância complicada com os pais, né, a distância que ele tinha, o que coincidentemente era algo que a Doutora G também tinha tido em sua infância. O que esse comportamento dele despertou nela algo que nem ela sabia ter, um instinto meio que materno dela. Ele meio que quebra os traumas dela, fazendo ela se ligar a ele também. E aí, quando ela estava na intenção de dar alta para ele, ela teve um último teste, e esse teste foi deixar com ele uma gata de estimação, para ver como ele cuidava dela. E nesse ponto, Parker percebe que Joe misturou as histórias, porque a gata que ele havia falado que o pai dele expulsou tinha o mesmo nome que, na verdade, tinha sido a gata que a doutora deu para ele. E dos 7 dias que ele tinha para cuidar da gata, ele cuidou maravilhosamente pelos 6 dias, com muito carinho e amor, tratando ela super bem. Só que no último dia, no dia que ele seria liberado, ela chegou lá e encontrou a gata sem cabeça e marcado na parede, escrito apenas 2 palavras, e era Rose Xereta, um apelido que ela não ouvia desde a infância dela. Algo que não tinha como saber, era algo que estava guardado no fundo dela que ninguém sabia. E isso quebra ela por dentro de um jeito que foi quando ela teve que se afastar do hospital, e é assim que ela acaba o relato da história. O Dr. Ali continua explicando o fato de que Joe deveria ser mantido ali. E ele fala sobre o fato de que Joe consegue descobrir e usar contra as pessoas apelidos, traumas, coisas da infância que marcou a vida da pessoa. Ele tenta ligar o problema de Joe a algum trauma e abuso familiar que ele teve na sua infância, principalmente do seu pai. E ele mostra novamente para Parker a gravação da primeira consulta, a que ele teve alta da primeira vez, e como que anos depois ele percebeu com esse áudio a afirmação de que ele cria traumas por causa do pai. Ele meio que associa a visão da criatura, essa relação que ele tem com essa criatura, esse medo, como se ele estivesse criando uma criatura relacionada ao pai dele. E o Dr. A ele fala que sente culpa, porque na época, ele na gravação inclusive, ele dá uma ideia pro Joe lidar com aquele monstro. Ele fala pra Joe ter bons pensamentos e que o monstro é só coisa da cabeça dele, e que ele não existia e que ele podia confrontar. Tanto que o menino ele vai embora muito feliz, falando que dessa vez ele não ia deixar o monstro mandar nele, não ia deixar o monstro assustar nem machucar ele assim que voltasse em casa. E ele acha que esse fato dele ter colocado a culpa do monstro na cabeça dele associou e criou esse trauma de que os traumas que o pai dele causava nele, na verdade, era culpa dele, que foi o que acabou com a mente dele e fez ele voltar e nunca mais ser solto e virar essa criança toda traumatizada e ser quem ele é hoje. E assim ele acha que convence o garoto de que ele poderia resolver o problema. Mas pelo menos essa é a hipótese do Dr. A. E ele acaba falando que Parker precisa continuar as consultas e tentar desvendar como o Joe consegue manipular as pessoas. Pois ele foi o único, né, como dito antes, que atendeu o Joe e não ficou louco. Então Parker ele conta tudo o que aconteceu durante as consultas dele. E eles continuam afirmando que Joe não pode mesmo ser curado. Ao mesmo ponto que o Parker discorda. Ele diz que ainda quer tentar e que essa história toda não está funcionando na mente dele. Tem alguma coisa muito errada. E ele cita um ponto muito importante, que o Parker ele pergunta se depois que o Joe voltou para o hospital, alguma vez depois que ele voltou, ele reclamou dos pesadelos noturnos, que era o motivo dele ter sido internado a primeira vez. E é aí que o Dr. A também percebeu. Ele nunca mais falara sobre isso, ele nunca mais demonstrara esse medo. E um outro detalhe importante é que o Joe tinha entomofobia, que é um pavor de insetos, ele simplesmente tinha muito medo de insetos. E é algo perceptível na gravação quando ele descreve a criatura, né? Os olhos de mosca, o corpo peludo. Ele meio que associa a criatura a um inseto gigante assustador, como se aquela criatura fosse a personificação do pior medo do Joe também. E como eles sabiam disso na época, porque eles sabiam desse medo de inseto desde a primeira consulta, a doutora G tinha feito teste também dessa fobia, só que Joe, nas consultas dela, não apresentou nada em relação aos insetos. Ele não tinha mais medo, ele não ligava, não tinha mais essa fobia que ele deveria ter.
Então ele começa a ligar pontos estranhos, o fato de realmente ninguém soltar informações pra ele, que ele pudesse usar contra os outros, como o próprio caso da Rose, que é a Doutora G. Então vem a primeira menção de algo que praticamente nenhum médico psiquiátrico realmente está preparado para fazer, porque isso foge da crença e do trabalho deles, do que eles acreditam, que é, e se for realmente algo sobrenatural? E assim que ele solta isso, o Dr. A começa a rir e debochar dele. Só que a Doutora G, ela realmente se intriga com isso, porque ela também vê coisas assim relacionadas ao seu tratamento com o Joe. É aí que ele descobre, porque a Doutora G fala pra ele que o Dr. A realmente tentou sim algo nesse sentido. Uma vez ele chamou um padre para tentar fazer algo com o Joe. E adivinha? Joe conseguiu colocar o padre para correr, do mesmo jeito que ele fez com todo mundo até então. Ele soube como afetar a mente dele, do mesmo jeito que ele fez com todos os outros. Ele acredita que dentro de Joe tem mais alguém, como se tivesse uma criatura ali dentro. Essa é a convicção dele, e com um pouco mais de conversa ele convence a Doutora G de que ele pode tentar provar essa hipótese. E a primeira ideia dele, a primeira coisa que ele pede é poder conversar com a família de Joe. E aqui a gente chega no relato mais longo que ele fez no fórum até então. Começa esse post descrevendo a ida dele para casa da família deles, e é ali que eles descobrem como que eles mantêm o Joe internado há tantos anos por causa das condições financeiras. Eles moram numa mansão, num bairro riquíssimo, e que é para onde o Parker tá indo. O bairro que ele chega é mais rico do que ele podia imaginar. Riquezas que vinham de eras, não é coisa de uma família de uma geração. É riqueza antiga. E ele atravessa uma colina após entrar os portões do terreno para poder chegar na mansão da família, que era uma coisa surreal para ele. E ao chegar lá, ele é recebido pela mãe do Joe, uma senhora doce e gentil que trata ele super bem. Ela acaba contando para ele que o pai de Joe já havia falecido há cerca de 10 anos. Eles começam a conversar. E ele diz para a mãe dele que estava interessado no assunto dos terrores noturnos do filho dela. Eles falam sobre os primeiros sintomas, que começou quando o Joe ganhou o próprio quarto dele, com 5 anos de idade. Que é quando a mãe dele estava grávida da irmã dele. Então eles decidiram, e já estava na hora de ter o quarto dele, para não ter que dividir o quarto com a criança também. Só que desde a primeira noite que ele foi para aquele quarto, primeiro dia ele já começava a dizer que sofria ataques da criatura. E nada do que os pais dele faziam funcionava com ele. A noite sempre era um problema, ele gritava, chorava, desesperava, e eles tentam mais e mais coisas e nada dava certo. Tanto que a mãe dele percebeu que ele estava começando a ficar depressivo e triste. E foi quando eles levaram ele para a primeira vez à consulta com o Dr. A, que é um amigo do pai dele, que estudou com o pai do Joe. E após a primeira consulta, que foi que já havia mostrado antes, ela disse que ele voltou mudado, ele estava feliz e animado da consulta. Ele disse que conseguiria confrontar a criatura porque o médico ajudou ele. E aquela noite ainda teve um momento de gritos, medo e susto, onde eles iam lá para ver o que tinha acontecido, mas parou. E eles entenderam que ele tinha lidado com esse problema. Só que no outro dia, ao entrar no quarto dele, o Joe estava sentado no canto da parede com um olhar apático, totalmente mudado, como se ele tivesse passado por um dos piores traumas da vida dele. E foi dali em diante que ele foi internado e nunca mais saiu do hospital psiquiátrico. E continuando a conversa, o Parker ele conversa sobre o fato deles nunca visitar o Joe e descobre que na verdade o Dr. A impediam eles de ir ver o Joe, porque o Joe era instável demais para poder receber visita. Então eles preferiam manter os pais distantes, até para não ver o que o Joe tinha se tornado, né? Aquela pessoa que causava tanto mal para os outros. E eles continuam conversando e logo em seguida ele pede para poder ver o quarto do Joe. Ele queria analisar, ver o que tinha naquele quarto, como que era a parede de onde essa criatura saía, para ver onde tudo começou. E lá eles estavam então no quarto do Joe, um quarto infantil, cheio de brinquedo, algo que Parker sabia ser um lugar incrível para uma criança, um quarto gigante, tinha de tudo lá. E lá a mãe do Joe mostra a parede de qual ele dizia sair a criatura, e ela saiu e deixou o Parker sozinho para analisar o quarto lá. E ele dá uma analisada no quarto, começa a achar umas coisas estranhas, como os brinquedos quebrados, mas ele foi olhando assim, o quarto tinha um carpete que tomava o quarto inteiro, né? Um carpete que era meio que colado no chão. Só que ele encontrou um cantinho do carpete que estava um pouquinho solto, escondido. E ele vê que esse carpete tá ali também porque ele cobria um pedaço do chão que era feito de um tipo de madeira diferente do resto. Só que na hora que ele puxou esse carpete para ver, ele viu um rastro que ia do chão até a parede. Perturbadoramente, ele viu marcas de unha, como se estivesse tentando se segurar no chão, e sangue. Ele vai direto chamar a mãe do Joe e ele pergunta se ela nunca tinha percebido. E ela fica super chocada porque nunca tinha sido mexido naquele carpete, meio que ela deixou o quarto dele do jeito que era, até na esperança de algum dia ele voltar. E foi aí que o Parker ele pede permissão para mexer naquela parede. E conversando ele acabou conseguindo o consentimento dela, mesmo com todo esse atordoamento, o jeito que ela se sentia, que ela não estava entendendo nada, né? Então ele pede, ela consegue arrumar um machado pra ele. Ele pega e começa a usar o machado na parede, que é de madeira, até derrubar um pedaço. E ali, algo que o Parker chama de um horror de congelar até as entranhas, se revelou pra ele. Lá dentro havia um pequeno crânio. Tinha um cadáver ali e ele ficou simplesmente paralisado, ele ficou em choque de encontrar aquilo. Mas só então
Parker começa a ligar todos os pontos e vê que o que realmente tinha acontecido era muito pior do que todo mundo podia imaginar. Não havia nada dentro de Joe, não havia mais Joe. Havia apenas uma criatura e ela estava lá, no hospital psiquiátrico, onde por décadas ela ficou, torturando médicos e pessoas que chegavam perto dele. Nisso, a mãe do Joe entra no quarto e vê a cena, ficando absorta sobre aquilo e pedindo explicação para Parker, onde ele também não tinha resposta para dar para ela. Aí corta para esse outro post do Parker falando que isso quase fez ele desistir do ramo médico, uma descoberta tão surreal que não tinha palavra, nada que pudesse descrever. Mas ele continua contando a história logo em seguida, que ele diz que contar a história, colocar essas palavras, soltar pro mundo, é quase que a terapia dele, que é uma coisa que meio que ele tá soltando um peso que ele carregou durante anos na vida dele. Nisso, sem saber muito bem o que fazer, ele fala pra mãe do Joe chamar a polícia e simplesmente vai embora, porque nem ele consegue explicar pra ela o que aconteceu. E ele volta diretamente dali pro hospital. Ele só para numa loja pra comprar um gravador e vai logo que ele quer conversar com o Joe. Ele quer respostas do que Joe é, porque ele não é mais uma pessoa. Então ele começa a gravar e entra no quarto do Joe. E ele tava lá, do mesmo jeito que tava na última consulta. Antes que ele pudesse começar a conversar com o doutor, Parker joga tudo nele, fala que descobriu tudo que tinha na casa dele. E pergunta pra ele, o que você é? E a cena que se seguiu foi o Joe se surpreendendo, né, sobre o fato dele saber a verdade. E é aí que o Joe começa a se transformar. Ao invés de continuar sendo uma pessoa, cortes e marcas começam a aparecer no corpo dele, ele começa a se deformar, fazendo com que ele se tornasse uma coisa. Ele deixa de ser um ser humano e vira realmente uma criatura. E da forma daquela criatura, ele se assemelhou até um pouco com a visão que Parker teve da mãe dele no pesadelo. E foi ali que também ele começou a imitar a voz da mãe do Parker, atordoando ele a um ponto que ele só conseguiu se manter consciente porque ele viu tudo que aconteceu e ele queria buscar justiça. Agora ele queria justiça pelo Joe, o verdadeiro Joe, que na verdade essa criatura tinha tomado ele. Então isso não foi o suficiente para conseguir acabar com o doutor, fazendo com que ele reagisse e continuasse falando para a criatura que não ia cair na dela, que não ia ser outro alvo dela. Mas o ser continuou, e ele usou uma mão longa e animalesca para se aproximar e simplesmente apontar o gravador que estava com o doutor, bem no bolsinho dele, onde Parker sofreu, porque praticamente a criatura sabia o plano dele, que era tentar descobrir algo dele. Mas ele não impediu nada, ele não fez nada, e o Parker continua gritando, perguntando o que você é. A única coisa que ele responde é que nada como ele teve alguma vez a chance de ser uma presa. E Parker continua falando por que ele ficou preso ali, por que ele não saiu do hospital e foi se alimentar livremente. E a criatura responde que só ali, bem ali, ele pôde aprender como uma presa pensa. E é aí que a criatura se compara ao doutor. Ele diz que a única diferença dos dois é que Parker lucra com a miséria dos outros enquanto ele se alimenta disso. Ao rumo que a criatura se aproxima do Parker e ele continua tentando se manter frente a Joe e encarar ele, tentando impedir que Joe tentasse afetar o seu maior temor, onde o ser começa a chamar ele de impotente, mas Parker continua retrucando, falando que sabe como derrotá-lo, simplesmente impedindo ele de se alimentar, que nunca mais deixaria a pessoa chegar perto dele, ele nunca mais se alimentaria, que ele deixaria ele trancado ali até ele definhar. E enquanto ele virava de costas para sair do quarto e tentar manter um pouco de postura, para surpresa dele, a hora que ele se vira para sair, ele apenas ouve a voz da criatura, que na verdade não é mais a voz da criatura, simplesmente a voz de Joe, que diz apenas uma coisa: doutor, escute a sua fita, pelo seu bem, escute ela antes de mostrar pra alguém. E então Parker virou de volta e Joe tava normal, não era mais aquela criatura, era simplesmente a pessoa que tava ali o tempo todo. E não tinha mais nada de estranho no quarto e ele simplesmente saiu, onde no caminho pra casa ele foi ouvindo a fita e, pra não muita surpresa dele, não tinha nada. A gravação foi igual à mesma daquele doutor que enlouqueceu. Nada além do que o Parker mesmo tinha falado e gritado estava na fita. Nada da criatura. E aí nesse momento ele também acaba falando nos posts que chega o momento que acaba a parte estranha da história. Essa parte sobrenatural do Joe, que foi a última vez que ele se encontrou com o Joe. E ele falou que quando chegou em casa, a noiva dele estava esperando, que ela percebeu o abalo dele, mas ele não havia dito nada, então ela ajudou ele, consolou ele, ficou junto com ele, mas ele não contou nada porque não tinha como provar. E diferente do que você pode esperar, ele não sabia o que fazer, não tinha como lidar realmente com aquele ser. E ele teve um pesadelo à noite que simplesmente serviu de reafirmar a conclusão dele. Não tinha o que fazer, ele não teria como provar que Joe era aquilo, porque ele não estava na gravação, e ele simplesmente começa a enlouquecer. Mas no outro dia ele vai no hospital com a intenção de conversar com a doutora G e contar tudo o que tinha acontecido. Só que chegando no hospital, ele vê furgões lá e a companhia elétrica também. Nisso a doutora G chama Parker e conversa com ele para perguntar para ele o que havia acontecido na visita à casa. Só que ela também conta que naquela noite alguém havia entrado, estragado a encanação
feito com que a água inundasse e estragasse o disjuntor, que causou uma queda de energia, e junto disso, a porta de apenas um quarto, foi aberta, liberando um paciente para sua fuga, o Joe. Parker fica quase alucinado de terror. Ele pergunta sobre mais coisa, mas ela diz que não tem gravações, porque as câmeras estragaram, e que eles não conseguiam localizar Joe. E aqui nesse último post, ele comenta sobre o fato das pessoas estarem reclamando sobre o fato, de ser tudo uma mentira, que não existia uma criatura sobrenatural, os caramba todo. Mas ele continua contando para terminar e dar o desfecho da história dele. Ele fala sobre o fato de ter sido investigado pela fuga do Joe, só que Alibis conseguiu tirar ele de suspeita, mesmo ele tendo visitado o Joe naquele dia, só que a visita foi bem antes da fuga dele. E com todos os ocorridos, Parker nem conseguiu falar para a Dra. G o que tinha acontecido, e logo em seguida disso ela saiu de licença, porque descobriu que o Dr. A estava com complicações, e logo em seguida também descobriu que ele havia falecido de insuficiência cardíaca. E dias se passaram e o Dr. P acabou ficando como responsável pelo hospital. Logo depois, também descobriram a morte da mãe do Joe, e após todos esses acontecimentos, o hospital começou a voltar a se normalizar, 2 semanas depois da fuga de Joe. Porém, em uma noite, ele conta que a polícia ligou para ele e pediu para ele ir ao hospital, onde ele encontra Jocelyn toda machucada e sabia que algo estava muito errado. Ele tentou consolar ela e ela recuou com medo, ela estava assustada e descobriu que ela havia sido atacada no campus da faculdade por alguém que pela descrição tinha a aparência de Joe, o que praticamente serviu para enlouquecer Parker, porque Joe conseguia fazer ele se sentir impotente, incapaz de ajudar os outros não só no trabalho, mas até com a sua noiva. Então todas as pessoas que ele achava que podia ajudar, ele não podia e ele estava incapaz. Joe simplesmente conseguiu fazer com que o medo dele virasse realidade também, onde ele acaba contando sobre o trauma dele e sobre todo o horror que foi passar por esse momento que havia acontecido após a fuga do Joe. A teoria que ele conseguiu ter era que Joe ele conseguia assumir formas que as pessoas acreditavam que ele tinha. Então a primeira transformação de Joe foi uma criatura, num inseto. Ele virou o medo da criança, do Joe, a criança de verdade. E lá no hospital, quando o médico convenceu pra Joe que a criatura era coisa da cabeça dele, ele fez a criatura se tornar ele, porque na hora que ele confrontou a criatura e falou que nada passava de coisa da cabeça dele, ele assumiu a forma da própria criança. E assim que ele foi internado, como todo mundo do hospital tratava ele como humano, ele se mantinha preso lá como um humano que precisava ficar lá dentro. Só que o problema foi quando o Parker deu um novo papel para ele. Ele transformou ele de volta numa criatura que não é humana. Na hora que ele confessou saber de tudo e contar para Joe que ele sabia que era uma criatura, foi a hora que ele voltou a ser uma criatura de verdade. E ele agiu como tal, fugindo do hospital e fazendo o papel que ele tinha que fazer, que era da criatura que enfim ele era. Fazendo então com que Parker carregasse para ele toda a culpa por tudo que aconteceu com todas as pessoas que estavam envolvidas com o caso, porque Parker havia desmascarado ele, então ele se tornou um predador. Pelo menos essa é a teoria que ele tem, que nunca vai poder ser comprovada porque ele nunca vai conseguir encontrar Joe novamente. E aqui vem apenas um relato final para ele dizer sobre como as coisas estão. Ele fala que Jocelyn tinha realmente ficado muito abalada com o que aconteceu e entrou numa depressão, desistindo até do doutorado que ela estava fazendo, e para se recuperar do trauma eles foram embora dali, mudaram de lugar, e por mais que ela estava toda traumatizada, eles ainda não eram muito ligados. Os dois continuaram juntos e ficaram muito ligados um ao outro, porque praticamente Parker era tudo que ela tinha e era tudo que ajudava ela a se manter um pouco sã. E porque ela nunca mais conseguira se curar do que tinha acontecido. A única coisa que ele consegue criar coragem para fazer foi de ter usado seu conhecimento, e ele abriu uma clínica psiquiátrica para crianças com delírios e terrores psicológicos. Ele tenta se redimir assim do que ele acredita que causou, porque nada mais pode ser feito em relação ao Joe. Ele apenas passa a vida tentando pagar pelo que ele causou, buscando tentar impedir que alguma coisa, algo como o Joe, uma criatura, possa ser solta no mundo como o Joe foi, porque na mente dele pode existir mais. Então o relato também tem essa função, de alertar o mundo a quem puder acreditar, para que não deixe criaturas assim assumirem o poder. E é assim que acaba o relato de Parker, simplesmente sem solução. O caso nunca vai ser resolvido, Joe nunca vai ser encontrado, e nada pode ser feito por causa do que fizeram com aquela criatura.